a vida dele, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Quantos estão felizes? Uma chuvinha boa, glória a Deus, né? Chuva boa, parar a terra aí, glória a Deus, bom demais, né? Já que você está de pé, quero convidar você a pegar sua Bíblia, para que a gente possa fazer a nossa declaração de fé, né? O mês de outubro, como disse o pastor Tiago, é um mês especial aí para nós, onde nós comemoramos, né, a reforma protestante. E hoje a gente vai aprender um pouco mais, né, sobre a nossa história, a história da igreja. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para nós. Eu gosto muito da nossa declaração de fé, porque ela sempre nos lembra, né, em um dos 5 solas que nós cremos, que é o sola escritura. Quando nós declaramos que somente a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos reafirmando verdades eternas, né? Porque fato é que por esta palavra nós vivemos, e se necessário for, quando chegar o dia mau, por esta palavra morreremos. Mas uma verdade nós cremos que a palavra de Deus, ela é a vida eterna. É a palavra que transforma o nosso coração, é a palavra de Deus, né, que nos muda de dentro para fora. É a palavra de Deus que tem o poder de transformar o homem. Por isso vamos juntos declarar. Levante a sua Bíblia e vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, abraça a sua Bíblia. Pai, nós queremos render graça ao Senhor por aquilo que o Senhor já fez e fará no nosso meio. Te agradecemos, ó Pai, pela tua igreja. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos direcionado. Até aqui, ó Pai, a tua mão tem nos sustentado. E que a gente possa, ó Pai, sempre caminhar debaixo da tua palavra. Nós cremos, ó Pai, que uma igreja bíblica, a última palavra é a palavra do Senhor. Não é pensamento de homens, não são ideologias, não é o pensamento do pastor, do bispo, do apóstolo, de ninguém. A última palavra está, ó Pai, na tua palavra, que nos conduz à eternidade, que nos exorta, que nos edifica, que nos conduz, ó Pai, à salvação para a glória do teu nome. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa fazer cessar todas as inquietações do nosso coração, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, para entendermos, ó Pai, a nossa história, para entendermos, ó Pai, o momento em que nós vivemos na história, para que o seu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade, pode se assentar. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, texto que nós já conhecemos quase sempre que eu vou ministrar as ofertas. Eu gosto muito desse texto. É um texto que na minha Bíblia aqui, eu rabisquei como GC, para que eu me lembre, né, que uma das expressões de ser igreja é se reunir de casa em casa, em pequeno grupo. Mas hoje nós vamos ler esse texto, entendendo, né, que aqui nós conhecemos, né, a certidão de nascimento da igreja. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47.
Diz assim a palavra de Deus, né? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade, de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Meus irmãos, como bem foi dito aqui, hoje a gente vai caminhar sobre uma mensagem temática, né? Cujo tema é reforma, né? Voltando à forma original da igreja. E eu gostaria que você, por um minuto, que você parasse e pensasse: você já imaginou viver em um tempo em que a Bíblia estivesse trancada, acessível apenas a líderes religiosos? Eu lembro muito do filme, como é que chama, gente? Lá com Denzel Washington, o livro de Eli. Alguém já viu esse filme, né? Imagine onde apenas poucas pessoas tivessem acesso à Bíblia, ninguém conhece a Bíblia tivesse apenas nas mãos de líderes religiosos. Pois esse tempo já ocorreu na história da igreja. Um tempo em que a fé foi trocada por rituais, o perdão de Deus passou a ser vendido como mercadoria. Essa foi uma realidade na história da igreja. E foi nesse cenário de trevas espirituais que Deus levantou homens e mulheres dispostos a reacender a luz do Evangelho. É maravilhoso, irmão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar a história da igreja, mas eu quero que você entenda que a história da igreja é a nossa história. Por quê? Porque celebrar a reforma protestante não é apenas um evento histórico, mas é necessário para que nós retornemos às nossas raízes, para que nós voltemos sempre à palavra de Deus. Por quê? Porque ao longo da história, a igreja de Cristo experimentou tanto a luz quanto a sombra, da paixão apostólica à instituição, da perseguição feroz de perseguido a perseguidores, dos mártires destemidos a igrejas corrompidas, falidas, com heresias persistentes. É como bem diz a história, né? Aqueles que não reconhecem o seu passado estão condenados a repeti-los. Tem um grande psiquiatra que eu não vou lembrar o nome agora, ele diz assim: olha, quem caminha para frente, né, e olha para trás, perde um olho, mas quem nunca olha para trás, perde os dois. É necessário revisitarmos a nossa história para entendermos quais foram os erros que a igreja cometeu durante a sua história, para que de fato a gente torne as escrituras, a centralidade das escrituras, a justificação pela fé, a soberania da graça e a exclusividade de Cristo e a glória devida somente a Deus. Meus irmãos, o que nós vivemos no Brasil com o movimento neopentecostal, tudo isso se dá porque tais igrejas não conhecem a palavra de Deus.
não conhecem o que a Bíblia diz, eles não se aprofundam no que a palavra de Deus ensina. E aí começa a inventar ritos e rituais. Aí você vai numa igreja onde você tem que atravessar um portal místico para ser abençoado. Existe isso, meus irmãos? Eu não sei se você ri, mas assim, existe isso. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Aqui no Brasil, devido à nossa liberdade, qualquer pessoa pode abrir uma igreja. Na garagem dela, ela vira pastor e abre uma igreja e começa a congregar. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Porque assim, bom porque nós temos liberdade. Ruim porque qualquer pessoa pode abrir uma igreja, não tem um seminário teológico, não sabe nem o que é Bíblia, não sabe nem interpretar, não tem uma hermenêutica, nada, e começa a ensinar. Daí nasce as grandes heresias que nós vemos no Brasil. E hoje, mais de 5 séculos depois, o nosso chamado permanece o mesmo: voltar à palavra, tornar a Cristo, voltar à forma. Esse sempre vai ser o chamado da igreja. Havia um ditado na época dos reformadores, em latim, né, que dizia mais ou menos assim, né? Ecclesia reformada segue et reformando, um negócio assim. Gastei o latim aqui agora, né? Igreja, a fé reformada segue sempre reformando. Essa era a frase. E essa frase por si só ela é uma mentira. Por quê? Porque a fé nos foi dada de uma vez por todas, como está escrito lá em Judas. Então a fé não precisa ser reformada. Porém, a igreja sim. Igreja reformada segue sempre reformando. Porque é necessário nós sempre olharmos para dentro de nós e nos tornarmos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não muda, mas a igreja precisa estar sempre disposta a voltar à sua forma original. E foi isso que os reformadores entenderam. Eles não queriam, a ideia nunca foi criar uma nova religião, mas restaurar o modelo da igreja que se encontra onde? Atos 2, do 42 ao 47. Aqui nós vemos o nascimento da igreja. A certidão de nascimento da igreja é Atos 2, onde todos estão reunidos numa casa, o Espírito Santo desce, ali o apóstolo Pedro começa a pregar, ali multidões são convertidas, e ali diz o texto, e se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa é o modelo da igreja primitiva. E assim como foi também nos dias do rei Josias, lá em 2 Reis capítulo 22, quando o rei encontrou o livro da lei, que foi encontrado em meio às ruínas do templo, Deus levantou homens e mulheres para reencontrar as verdades perdidas nas escrituras, para reacender a chama da verdadeira fé. Portanto, a pergunta para nós, ao entender sobre esse tema, a pergunta é: como nós podemos hoje, como nós, a igreja do século 21, podemos honrar o Deus dos reformadores? Como podemos viver a mesma paixão por Jesus e pelas escrituras que transformou a história da fé cristã? E a resposta começa com a mesma convicção que moveu Lutero, entre outros reformadores. A igreja precisa ser reformada, não segundo a cultura, não segundo a filosofia, não segundo a ideologias, mas segundo a palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Nós vamos olhar para a história da igreja, desde o livro de Atos até o momento da reforma, para entender que reformar é voltar à forma. A palavra, né? Reformar significa que algo havia uma forma, sofreu uma deforma, para que haja uma reforma, que é retornar, que é voltar à forma original, a verdadeira forma. E essa reforma só começa quando nós deixamos a palavra de Deus reformar o nosso coração. Portanto,
o objetivo do sermão dessa noite é expor apenas 3 grandes movimentos. A igreja nasceu com uma forma, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, a igreja perdeu a sua forma. E o terceiro movimento é que a igreja foi restaurada a sua forma. Portanto, o primeiro ponto, a igreja que tem uma forma, e a igreja que tem uma forma, essa forma nós encontramos em Atos 2, do 42 ao 47. A igreja nasceu com uma forma, com um propósito bem claro e bem definido, cheia do Espírito Santo, fundamentada na palavra, movida por um amor fraternal. A igreja primitiva não era perfeita, mas era viva, porque a igreja, irmão, ela é um organismo vivo. Por isso que eu falo que a igreja está sempre se reformando. A igreja, por ser um organismo vivo, ela fica doente, ela pega um resfriado, ela fica doente, daqui a pouco ela melhora, ela toma um remédio. Isso é a igreja. A igreja não é apenas uma organização, mas ela é um organismo vivo. E as 3 marcas da igreja com forma são 3 marcas claras da igreja do padrão de Atos 2: doutrina sólida, comunhão sincera e adoração constante. Essas 3 marcas são evidentes em Atos 2, de 42 ao 47. Doutrina sólida, a igreja tinha a base, aonde a palavra era o centro. Comunhão sincera, havia unidade, havia partilha e amor verdadeiro, e adoração constante, com orações, com partir do pão. John Stott diz: a igreja de Atos tinha o evangelho no coração, a comunhão nas mãos e a adoração nos lábios. Isso era uma marca evidente da igreja de Atos. Essa era a forma. Mas é interessante que o livro de Atos não termina no capítulo 2. Se você não conhece nada da história da igreja, eu convido você a primeiramente ler o Evangelho de Lucas. Ler o Evangelho de Lucas, você já lê o livro de Atos, que é a segunda carta escrita por Lucas. Ali você vai entender claramente, né, todo o ministério de Jesus, o nascimento da igreja e como ocorreu até o capítulo 28, e nós somos a continuação do livro de Atos, a continuação da igreja. Portanto, vamos apenas aqui fazer uma linha do tempo para entender da forma original ao progresso da igreja. Nos capítulos seguintes de Atos, do capítulo 3 ao capítulo 7, a igreja cresce em poder e influência. Neste cenário, Pedro e João pregam com ousadia, milagres acontecem, milhares de pessoas se convertem, mas com o crescimento vem a perseguição. Prova disso, Atos capítulo 7, Estevão é apedrejado, o primeiro mártir. A perseguição que parecia destruir, na verdade começou a se espalhar, e o evangelho começou a crescer, e aquilo que era inicialmente local torna-se global. E no capítulo 9, um dos eventos mais importantes também da história da igreja, Jesus vai de encontro a Saulo. É diferente ir ao encontro e de encontro, né? Porque quando Jesus vai de encontro a Saulo, ele atropela Saulo, derrubando Saulo do cavalo. E aí Saulo encontra com Cristo no caminho de Damasco, se converte. Ali nasce então o apóstolo Paulo, o maior missionário da história da igreja, o homem responsável por levar o evangelho para toda a bacia mediterrânea. Ele viajava, plantava a igreja, escreveu cartas, e essa doutrina, que é a doutrina da graça, se estabelece com base teológica na fé cristã, e a partir dali o evangelho se espalha para todo o Império Romano. A igreja cresce. Só que interessante, irmãos, a igreja cresce em meio à grande perseguição, mas a perseguição ferrenha, parecia massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. E quando eu falo perseguição, irmão, às vezes fala assim, não, nos dias de hoje, né, ser crente não é fácil, não. Ser crente é ser perseguido.
Como diz um homem aí, né? Estou sendo perseguido. Quando na verdade perseguição aqui neste contexto, irmão, era ser jogado para os leões, era ser queimado vivo, sabe? Era ser morto das piores formas. Essa era a perseguição que a igreja sofria. Qualquer evangelho que te diz o contrário, irmão, que você só foi chamado para vencer, para imperar, deixa eu te dizer, você foi chamado para ser discípulo, testemunha. E testemunha também significa mártir, né? Nós fomos chamados para sofrer pelo evangelho, assim como a igreja de Cristo sofreu. Porém a grande verdade é que mesmo sofrendo, nós vamos vencer, porque nós estamos com Cristo. Nos primeiros séculos da igreja, os cristãos foram lançados às feras, queimados vivos, perseguidos impiedosamente, mas nada pôde deter a fé, assim como nada pode deter o avanço da igreja, porque isso é palavra de Deus. Mas como dizia Tertuliano, um dos pais da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quando mais perseguia, mais a igreja crescia. Agora note, aqui começa a ficar mais interessante. Da perseguição para a aceitação, houve um fato muito importante na história da igreja. Entenda que nós estamos lendo Atos. O livro de Atos narra o nascimento da igreja. A gente já fez um panorama do livro de Atos, então é a continuação do que a igreja viveu, numa linha do tempo. Nos primeiros 3 séculos, algo inesperado acontece. O imperador Constantino se converte. Constantino diz a história que ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu um símbolo da cruz. E aí diz a história que, baseado nesse símbolo, ele venceria a guerra. E ele venceu essa guerra. Quando ele venceu essa guerra, ele entrega a sua vida a Jesus e ele se converte. Há quem duvide da conversão dele, não é o mérito aqui. A grande verdade é que quando Constantino se converte, ele assina o famoso Edito de Milão em 313 depois de Cristo, acabando com a perseguição dos cristãos. Isso foi bom, porque naquela época um cristão valia menos do que um animal. Era morto, era perseguido, não tinha direito a nada, não tinha casa, não tinha emprego, não tinha nada, você era caçado. Porém, quando esse Edito de Milão é assinado, ele acaba com a perseguição. Poucos anos depois, no Edito de Tessalônica, em 380 depois de Cristo, ele torna o cristianismo a religião oficial do Estado. Perceba, de Atos 2, essa é a continuação da história da igreja, porque nós estamos ali nos 3 primeiros séculos ainda. Quando Constantino torna o cristianismo a religião oficial do império, o que antes era proibido agora passa a ser promovido. Como eu falei, isso é bom e ruim. Bom porque a perseguição acabou, ruim porque agora a conversão já não era algo mais genuíno. Por quê? Porque os templos se abrem, os cristãos ganham espaço, mas junto com a liberdade vieram os perigos. As multidões entram na igreja, mas muitos entram sem conversão. Augusto Nicodemos, ele diz: a liderança da igreja preferiu cristianizar as crenças pagãs ao invés de confrontá-las com o evangelho. Então perceba, quando a religião, o cristianismo se torna a religião oficial do Estado, ser cristão agora já era ser da moda, já era fazer parte da religião oficial do império. O imperador romano era cristão, o cristianismo era promovido. Então perceba, a conversão já não era mais genuína, porque ser cristão agora era ser parte de uma classe social, era você fazer parte da religião
do imperador. E assim, o que começou como uma fé viva começou a se misturar com tradições humanas. Por quê? Porque eles não queriam confrontar as crenças pagãs. Eles preferiram cristianizar as crenças pagãs. Daí então começa o que nós conhecemos como sincretismo religioso. Porque nada que é, quando você não tem o evangelho puro e simples, que é a palavra de Deus, você começa a acrescentar dentro do evangelho várias coisas. Como eu falei, você atravessar um portal místico, andar num vale de sal, qualquer outra coisa neste sentido, é tudo menos o evangelho. Isso é o que nós conhecemos como sincretismo religioso. Assim, o cristianismo ganhou poder, mas perdeu pureza. O nome de Cristo continuava, mas a forma começou a mudar. Entenda, até então nós tínhamos uma forma. Com o cristianismo se tornando a religião oficial do império, entenda, irmão, é porque assim, quando você estudar a história da igreja, você vai ver que a romanização da igreja é que deturpou a igreja. Foi nesse ponto da história que a igreja começou a perder a sua forma. A doutrina se misturou com a filosofia. O altar se confundiu com o trono. A fé passou a ser medida por ritos e não por arrependimento. Mas Deus nunca deixa a sua igreja sem voz. Deus não faz nada sem que antes avise os seus profetas. Mesmo nas sombras, Ele estava preparando o cenário. Homens, eventos e movimentos que culminaram em uma grande restauração. A igreja perdeu a sua forma quando a tradição tenta substituir a verdade, e Deus começa a preparar a reforma. E aqui a gente entra no segundo ponto: a igreja que perde a sua forma, da luz para as trevas. 2 Reis, capítulo 22, verso 8, o rei Josias diz, achei o livro da lei na casa do Senhor. Esse texto diz que quando o rei lê o livro, ele rasga suas vestes. Por quê? Porque ninguém estava seguindo os caminhos de Deus, porque não conhecia a lei do Senhor. E assim como foi nos dias do rei Josias, quando a palavra foi esquecida dentro da casa de Deus, a igreja também passou por um tempo em que a Bíblia foi literalmente trancada dentro dos templos, e a voz de Deus se calou para a maioria, e o som da tradição humana tomou lugar da revelação divina. Meus irmãos, é trágico, mas neste momento em que a igreja começa a se deformar, a igreja também começa a ganhar poder, com o cristianismo tornando-se a religião oficial do Império Romano. O altar se misturou com o trono, e uma das coisas que a Bíblia deixa clara, irmão, o Estado não pode se intrometer na igreja, mas a igreja deve influenciar o Estado, influenciar as leis. A igreja foi chamada para isso, mas o Estado não pode meter o dedo na igreja e dizer como deve ser pregado, o que deve ser ensinado. Deus não permite isso. Nicodemos tem uma frase que diz: as multidões foram batizadas sem conversão, o paganismo foi cristianizado e não eliminado, a igreja deixou de ser uma comunidade espiritual e se tornou uma instituição imperial. Nesse momento a fé vira conveniência, a verdade começa a se deformar, e alguns desvios que deformaram a nossa fé você deve conhecer. A tradição passou a ter a mesma autoridade que a Bíblia. Isso foi algum dos desvios que veio, com o tempo. O que nos separa hoje claramente
de uma igreja católica, apostólica romana, porque católico todos nós somos, a palavra católico significa universal, né? O que nós não somos é mais romanizados, né? Nós rompemos com a romanização da igreja. A igreja católica, apostólica romana, ela vai ter em mesmo pé de igualdade da Bíblia, a tradição da igreja. Isso foi uma deforma que aconteceu na história da igreja. A veneração de imagens e relíquias substituiu a adoração a Deus. Isso foi uma deforma que veio na história da igreja, nessa igreja, porque na linha do tempo nós somos apenas uma igreja. Surgiram doutrinas como o purgatório e a venda de indulgência, deforma da igreja. A salvação virou um comércio. Como diz Martin Lloyd Jones, nada é mais trágico do que uma igreja que mantém o nome de Cristo, mas nega o poder do Evangelho. Isso aí é incoerente. Nada mais trágico com uma igreja que mantém o nome de Cristo, mas nega o poder do Evangelho. A Bíblia foi colocada de lado. As orações passaram a ser feitas em latim. Ninguém entendia latim. Olha só que, quando eu falei no começo do sermão, imagine um tempo onde apenas a alta nobreza, o alto clero tinha acesso à Bíblia. A Bíblia era escrita em latim, antiga Vulgata, e ninguém entendia o latim. Ninguém tinha acesso à Bíblia. Ninguém poderia ousar ler a Bíblia, pois esse foi o tempo em que a igreja mandava, e esse foi o tempo em que a deforma da igreja imperava. O Evangelho foi escondido sob camadas de religiosidade e medo. O céu, antes era acessível pela graça, foi transformado em algo a ser comprado. E o período que se seguiu ficou conhecido como Idade das Trevas. Provavelmente você, no colégio, você já estudou a Idade das Trevas, né? Onde a igreja mandava, era uma caça às bruxas, né? O avanço da ciência dizia uma coisa, mas aí a igreja falava, não, isso aí é mentira, heresia, né? Como o Galileu lá falou, não, a terra não é plana. Aí a igreja foi lá e falou assim, não, é plana sim, senão você morre. Era a época em que a igreja mandava, Idade das Trevas. Não apenas falta de conhecimento, mas também pela ausência da luz espiritual. Mas é interessante que mesmo no período das trevas, mesmo no período dessa deforma, Deus levantou os chamados e conhecidos pré-reformadores, as faíscas que acenderam o fogo da reforma. Deus levantou um homem chamado John Wycliffe em 1320, conhecido como a estrela da manhã da reforma. Traduziu a Bíblia do latim para o inglês e declarou que a autoridade da Escritura está acima de qualquer papa ou tradição humana. Wycliffe dizia: a Bíblia é para o povo, ninguém tem o direito de escondê-la. Isso aqui foi antes da reforma de 1517. Havia um homem chamado Savonarola, em 1452, na Itália, denunciou os pecados do alto clero e a superficialidade da fé. Foi enforcado e queimado em praça pública, mas sua voz ecoou: a verdade é mais poderosa que o fogo, e a fé é mais forte do que a morte. Um homem 100 anos antes de Martinho Lutero, conhecido como Jan Hus, influenciado pelos ensinos de Wycliffe, pregava contra a venda de indulgência e a corrupção clerical. Foi condenado à fogueira, mas olha só, antes de morrer, ele disse, 100 anos antes de Martinho Lutero: vocês podem matar o ganso, que era ele, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne que vocês não poderão queimar. 100 anos depois, dá início à grande reforma protestante. Então perceba que
a reforma protestante, quando ela ocorre em 1517, não foi um raio no céu azul, foi um raio numa tempestade que já estava formada. Iria acontecer a reforma protestante, porque o povo, o Estado, já estava de saco cheio com a igreja, porque a igreja já havia se corrompido. Ninguém mais acreditava, meus irmãos, ninguém mais acreditava na autoridade da igreja. Havia a venda de cargos nobres lá do alto clero, para que você tivesse dinheiro, nepotismo, porque havia o pessoal do clero que não seguiam a castidade, tinham várias mulheres e filhos bastardos, e eles pegavam esses filhos e colocavam dentro do alto clero lá para que tivessem dinheiro e tudo. Essa era a realidade, irmão. Ninguém mais acreditava na autoridade da igreja. E hoje nós olhamos para essa história e percebemos: toda vez que a Bíblia é esquecida, a igreja se deforma. Toda vez que a tradição toma o lugar da verdadeira fé, a fé se enfraquece. Mas toda vez que um coração volta à palavra de Deus, Deus começa uma nova reforma. Por isso que os nossos corações precisam estar abertos para a palavra de Deus, porque a reforma protestante não começa em 1517 em Wittenberg, mas começa em cada coração que decide voltar à forma original da fé. E foi exatamente o que aconteceu. Deus levantou um homem e através dele reacendeu a chama que estava prestes a se apagar. Quando Martinho Lutero, um homem da ordem de monges agostiniano, conhecia a palavra, formado em teologia, dava aula em faculdade de teologia, mas este homem, Martinho Lutero, ele tinha um sério problema com a justiça de Deus, porque por mais que ele se esforçasse para ser santo, para merecer o favor de Deus, parecia que isso era inalcançável para ele, de que o pecado dele sempre era maior do que a justiça de Deus. Mas teve um momento na vida dele em que ele leu Romanos, capítulo 1, verso 16, de uma forma diferente, na onde ele entendeu que a justiça que vem pela fé não é pelas suas obras, não é pelo seu merecimento, mas foi pelo que Jesus fez na cruz. Isso transformou a mente e o coração dele, que de fato ele se entregou para a vontade de Deus. E é neste momento que nós entramos agora no ponto 3, a igreja que volta à forma, a reforma protestante. Palavras aqui de Martinho Lutero, diante da igreja. A igreja falou assim: olha, ou você nega o que você está falando, ou você vai ser morto. Martinho Lutero diz: minha consciência está cativa à palavra de Deus, não posso e não me retratarei de nada. Em um período de caos como esse que nós vemos, Deus levantou uma voz em meio à escuridão. Depois de mais de 1000 anos de distorções e trevas espirituais, Deus levanta uma voz de um monge agostiniano. Na Alemanha, Martinho Lutero, um homem angustiado pela culpa, mas faminto por justiça, ao entender Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, Lutero então descobre que a justiça de Deus não é o castigo do pecador, mas é o dom que Deus concede pela fé em Cristo Jesus. Um grande comentarista, Tim Keller, ele diz: a reforma foi o redescobrimento da alegria do Evangelho, a notícia de que somos aceitos por Deus, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Portanto, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixa suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Estrategicamente, na véspera do dia de Todos os Santos,
todo mundo veria as 95 teses na porta do castelo. Só que entenda, naquela época, quando alguém fixava essas teses na porta do castelo, não era para causar uma revolução. Ele nem imaginava que isso iria causar uma revolução. Ele queria convidar os estudiosos daquela época para um debate sério, porque ele entendia a palavra de Deus como teólogo e via que a igreja estava corrompida, que a autoridade do Papa era falível, sim, não era infalível, que a tradição da igreja não estava acima das Escrituras, que a venda de indulgência não poderia comprar a salvação. Tudo isso era corrupção da igreja. Agora entenda, ele escreveu 95 teses. E como eu disse, ele não queria criar uma nova religião, ele queria voltar à forma original da fé e libertar a igreja da prisão e tradições humanas e devolver ao povo o acesso direto à palavra de Deus. E é interessante que quando você estuda a história da igreja nesse tempo, nesse mesmo período, o povo estava saindo da Idade Média e entrando no período do renascentismo, onde todo mundo estava estudando, voltando aos textos originais. Nesse mesmo tempo, a gente vê a descoberta da imprensa. E a imprensa para essa época é a mesma coisa que a internet nos nossos dias, na onde as 95 teses em menos de 2 meses ganhou toda a Europa. E naquela época, quando você publicava alguma coisa, para alcançar o povo levava anos, porque não tinha imprensa. E olha só como Deus faz a coisa. Nesse mesmo período, Deus levanta um homem que inventou a imprensa, para que de fato as 95 teses ganhassem toda a Europa. Portanto, quando Martinho Lutero começa essa reforma, que foi o estopim, foi a gota d'água, né? Para você ter uma ideia, irmão, o Papa Leão X, na ânsia de querer angariar fundos para construir a Basílica de São Pedro, uma igreja imensa, ele levanta um homem, um padre chamado John Tetzel, que saía em campanha vendendo indulgências, porque a doutrina do purgatório dizia que você poderia comprar a sua salvação e a salvação de algum parente que já havia morrido. E o slogan do cara era forte, olha o marketing: para cada moeda que salta no gasofilácio, uma alma salta do purgatório. O cara era bom em vender salvação. Esse era o nível da venda de indulgências naquela época. E as pessoas acreditavam que poderia ser salva comprando, garantindo a sua salvação. Mas aqueles que estavam estudando a palavra falavam: não, isso aí ninguém pode comprar a salvação. E nesse movimento, Martinho Lutero na Alemanha, paralelamente, João Calvino, francês, em Genebra, também auxilia na reforma. E Zwinglio também ajuda a levar o evangelho, o verdadeiro evangelho, e juntos os reformadores sintetizam as 95 teses, entre outras, nos 5 solas que nortearam e norteiam a igreja até hoje. Sola Scriptura, somente a Escritura. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. E soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Esses 5 solas nortearam a reforma protestante. Foram os 5 pilares que norteiam até hoje os protestantes. Essa é a história da igreja, portanto, a nossa história. Os 5 solas são o coração da reforma. E aqui eu abro um parênteses. Se você ainda não assistiu o filme do Martinho Lutero, assista. Filmaço, um filme bom, um filme antigo, mas um filme bom para você entender qual era o contexto daquela época.
Sola Escritura, somente a Escritura, somente a Bíblia é a regra de fé e prática. A palavra volta ao centro e toda autoridade humana deve se submeter a ela. John Stott dizia: quando a igreja abandona a autoridade das Escrituras, ela deixa de ser reformada e começa a ser deformada. Quando a igreja abandona a autoridade das Escrituras, ela deixa de ser reformada e começa a ser deformada. Somente a fé, a salvação é recebida pela fé e não pelas obras. Não há indulgência, não há sacrifício, não há mérito que possam comprar o perdão. Augusto Nicodemos diz: Deus não nos aceita por causa da fé, mas por causa de Cristo. E a fé é apenas a mão que se estende para recebê-lo. É fé, irmão. A água está para o peixe, assim como a fé está para o cristão. Portanto, a nossa fé precisa deixar de ser um substantivo e se tornar um verbo. Porque substantivo é algo que você conhece, você sabe o que é, mas verbo é ação. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom gratuito, resultado da iniciativa divina. Não é o homem que vai até Deus, mas é Deus que desce até o homem. Martin Lloyd-Jones diz: graça é o amor de Deus agindo em favor de quem não merece, de quem não pede e de quem não tem como pagar. Isso é graça. Você não merece, você não pede e você não tem como pagar, mas a graça é o amor de Deus agindo na sua vida. Somente Cristo. Cristo é o único mediador, irmão. Não é o Cristo e a igreja, não é o Cristo e o Papa, não é o Cristo mais guardar sábado, não é Cristo mais qualquer outra tradição. É somente Cristo. É somente Cristo que nos salva. Cristo é suficiente, perfeito e completo. Acrescentar algo a Ele é negar quem Ele é. Cristo é suficiente, perfeito e completo. Acrescentar algo a Ele é negar quem Ele é. Palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Se tudo é pela graça, por meio da fé em Cristo, então toda a glória é a Deus. Porque o evangelho não começa em nós, começa em Deus. Não é o que você fez, é o que Deus fez por nós. Portanto, toda a glória torna a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. N.T. Wright diz: a reforma não foi apenas uma revolta teológica, foi a restauração da glória de Deus como centro de toda a vida humana. A reforma protestante é um dos marcos de toda a história e não apenas da história da igreja. Quando você estuda a história do mundo, das civilizações ocidentais, do qual formou o nosso mundo, o Ocidente, você vai estudar a reforma protestante, porque ela impactou o mundo. Ela democratizou a leitura, democratizou a Bíblia, pessoas passaram a ter acesso à Bíblia. Grandes universidades foram criadas por conta da reforma protestante. Não sei se você sabe, mas Harvard, que é a melhor e maior universidade do mundo, pilar, a frase dela é a verdade de Cristo para a sua igreja, algo assim. Harvard, frutos da reforma. As grandes mentes humanas, grandes teólogos, foram instrumentos de Deus para abençoar a nação. A reforma libertou a igreja da escravidão, da ignorância e devolveu ao povo o direito de conhecer a Deus. Não era mais por meio de um alto clero, por meio de um papa, por meio de missas em latim que ninguém entendia nada. A pessoa ia na missa, ia ouvir o padre falando latim e nem sequer conhecia a língua. Esses homens foram responsáveis por traduzir a Bíblia na própria língua local. Martinho Lutero ficou preso em um castelo escondido e lá ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão.
A verdade da reforma acontece quando a palavra de Deus volta a ser o centro da história humana e a graça volta a ser o centro da nossa história pessoal. Portanto, a reforma continua, porque celebrar a reforma não é olhar para trás com saudosismo, mas é olhar para dentro com arrependimento. É tornar o nosso coração à palavra. Não é o que a cultura diz, não é o que a ideologia diz, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Então a pergunta para nós, para a gente finalizar: estamos realmente moldando a nossa fé baseado nas Escrituras? Porque tudo que não for palavra de Deus, irmão, você rejeita. Se não é palavra de Deus, você rejeita. A graça ainda é suficiente para nós? Ou nós estamos acrescentando algo à graça? Cristo ainda é o centro da nossa devoção? Ou temos colocado outras coisas no lugar dele? Por isso a reforma é mais do que um evento. É um espírito de arrependimento. É um retorno contínuo à palavra de Deus. Fique de pé, parecer que está acabando. Feche os seus olhos para a gente orar e louvar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, ó Pai, que realmente a gente possa tornar os nossos olhos ao Senhor, entendendo que somente a Escritura é a autoridade sobre as nossas vidas, somente a fé é que nos conduz a Cristo, somente Cristo Jesus é o nosso mediador e aquele que pode nos salvar, somente a graça, ó Pai, que é um favor imerecido, que pode nos fazer caminhar, ó Pai, e servir ao Senhor, e somente a Deus a glória, porque tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Que essa reforma, Pai, também possa acontecer nos nossos corações todos os dias, nos voltando, ó Pai, ao Senhor, nos voltando sempre a Cristo. Que Deus levante em nós mesmos, ó Pai, esse fogo que acendeu nos corações dos reformadores, com a mesma paixão por Cristo Jesus, dispostos, ó Pai, a morrer, assim como esses homens, ó Pai, foram queimados, foram perseguidos, foram mortos, ó Pai. Que esse amor esteja, ó Pai, nos nossos corações, para que possamos, ó Pai, sempre nos lembrar de onde viemos, quem somos e para onde vamos, para a glória do Teu nome.